que todos nós que estamos aqui nessa tarde já ouvimos falar um pouco, pelo menos um pouco, do momento interbíblico. Estudiosos nos falam que foram 400 anos aonde houve um silêncio de Deus, aonde não havia profecia, não havia palavra liberada. 400 anos que não havia mesmo, louvado seja Deus, não está nos registros bíblicos, ainda no qual nós acreditamos que em silêncio Deus também trabalha. Ainda que nós podemos ver a história, meus irmãos, que mesmo não tendo palavra, não tendo profecia, Roma estava sendo pavimentada, aleluias, o Mediterrâneo estava sendo pavimentado, para que na plenitude dos tempos, quando Jesus Cristo viesse pisar em cima dessa terra, aleluia, estradas estavam pavimentadas, haviam, aleluia, condições melhores para que Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, os seus discípulos, os apóstolos, posteriormente, viesse transitar com maior facilidade. É só você estudar a história que você vai ver que Deus estava trabalhando também no momento interbíblico. Mas aí quando nós olhamos para esse texto que nós meditamos, nós vamos ver que mesmo não tendo palavra e profecia, havia um casal ali, louvado seja Deus, glória a Jesus, que permaneciam irrepreensível no templo do Senhor. Até porque não é por causa do silêncio de Deus que nós vamos nos revelar, que nós vamos entrar em apostasia, não. Mesmo no silêncio de Deus, nós vamos permanecer fiel a Ele, mesmo no deserto de provação, mesmo na luta, mesmo no silêncio, nós vamos permanecer adorando e adorando a beleza da santidade dEle, dizendo que Ele é bom e misericordioso, e que Ele permanece no controle de todas as coisas, ainda que nós venhamos estar passando em momentos de provação, ainda que nós venhamos estar passando pelo deserto de provação, Ele continua no controle e nós permanecemos fiel. A palavra do Senhor relata dizendo assim, presta bem atenção, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abiás. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aleluia! Quando Deus quer gerar coisas grandes, eu acredito que Ele fica à procura dessa qualidade de coração, dessa qualidade de pessoas. É só você olhar lá atrás, quando Deus vai precisar levantar um profeta para ungir reis, Ele vai olhar lá do alto do céu à procura de um ventre, e Ele vai encontrar uma mulher dizendo: Deus, se o Senhor me der um filho, quando eu desmamar ele, eu entrego ele na tua casa. E Deus vai olhar lá do alto do céu dizendo: eu preciso levantar um profeta, e eu acabei de encontrar um ventre de onde eu vou tirar eles, porque tem uma mulher chamada Ana dizendo que vai me ofertar o seu filho. E aí Deus não dá um filho para Ana, Deus dá o filho para Ana, Deus dá Samuel a Ana. Quando Deus olha para esse casal irrepreensível, mesmo no momento interbíblico, mesmo não tendo palavra, revelação, profecia, Deus olhando a fidelidade desse casal, aí Deus olha lá do alto do céu dizendo: chegou a hora de eu levantar um homem que será aquele que abrirá caminhos para o Senhor. Chegou a hora de eu levantar aquele que já foi prometido, que irá à frente abrindo caminhos para o Messias. Chegou a hora de eu levantar João Batista,
Batista. E no momento que Deus olha lá do alto do céu dizendo: chegou a hora, Ele olha para o templo do Senhor e vai contemplar um casal irrepreensível na presença dele. E Ele vai dizer do alto dos céus: eu já encontrei o ventre, eu já encontrei o casal, de onde eu vou tirar o meu João Batista, que será o precessor de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus porque já tem revelação. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus porque já tem revelação. E a revelação que Deus está trazendo dentro da palavra Ele te escolheu nessa tarde para coisas grandes. Ele te escolheu nessa tarde para coisas extraordinárias. Ele te escolheu para estar aqui nessa tarde para viver o sobrenatural dele. Através de você, através da sua vida. Promessas irão se cumprir. Promessas que Deus tem para a sua igreja. Promessas que Deus tem o seu povo, promessas que Deus tem para cumprir em cima dessa terra. Ele fará brotar de ti, Ele fará vir de ti. Se você crê, glorifica a Deus, exalta o nome santo do Senhor. Aí você vai dizer: mas isso é grande demais, pregador, para mim. Aí Deus manda dizer: é você que está pensando pequeno, porque de você eu posso, aleluia, trazer filhos que serão uma bênção para essa nação, que serão uma bênção para essa geração. Através de você eu posso trazer filhos que vai trabalhar no poder público desse país, serão advogados, promotores, médicos, políticos, serão homens grandes, empresários aqui nessa nação, serão uma bênção para esse povo. Então glorifica a Deus, aquele que acredita. Rebraço e devolve a life. Através da sua vida, Deus pode, aleluia, glória a Jesus, fazer brotar filhos que serão pastores, presbíteros, evangelistas, missionários. Só quem crê fica e exalta o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Hoje você está aqui clamando por uma bênção. Amanhã você estará testemunhando dizendo: por essa criança orava eu, por esse projeto orava eu. Aleluia, glória a Deus, por esse casamento orava eu. Hoje você está aqui clamando a Deus pelo sobrenatural de Deus. Amanhã você vai olhar filhos que Deus te deu sendo uma bênção para essa nação e vai dizer: está lá advogando, está lá, aleluia, na promotoria desse país, está lá dentro dos hospitais, é médico, é enfermeiro, é doutora. Aí você vai dizer: é por ele que eu orava. E hoje eu posso ver que verdadeiramente Deus se lembrou de mim. Aleluia. Aí Deus olha para esse casal, irrepreensíveis. Aleluia. Quer viver no sobrenatural de Deus? Permaneça irrepreensível na presença de Deus. Quer viver coisas duráveis? Porque tem coisas que são passageiras, mas você quer viver coisas que permanecem para sempre, porque o nome de João Batista está perpetuado para sempre na história. Quer viver coisas que vão permanecer, frutos que permaneçam irrepreensíveis na presença de Deus. Permaneça no templo do Senhor, na presença de Deus. Zacarias estava exercendo o seu serviço sacerdotal, e chegou a vez dele estar lá, a turma dele, e ele vai acender incenso. Ele vai entrar lá no lugar santo, santíssimo. Aí lá o anjo desce, anjo Gabriel. Ele é tomado por medo, e eu até olho para ele e diz: tem razão de estar com medo. 400 anos de silêncio, de repente o anjo desce do seu lado. 400 anos sem revelação, sem profecia, de repente o anjo desce, está do seu lado. Opa, o que é isso? Fica tranquilo, Zacarias, as suas orações foram ouvidas. Não se assuste, Zacarias, o seu clamor chegou diante de Deus. Se eu fosse a igreja, glorificava o nome santo do Senhor.
Não se assuste, Zacarias, você não se assuste. É o anjo Gabriel que desceu porque as suas orações chegou diante de Deus. Que orações? Eu já nem oro mais, sou velha, minha mulher já passou da idade. As orações que vocês faziam lá atrás, pedindo filho, se esqueceu? Pode até ter esquecido, mas as suas orações estavam guardadas em salvos do céu. Que orações? Que orações? Porque tem orações que você faz hoje, que amanhã você pode até se esquecer, mas se as suas orações chegou diante de Deus, elas jamais serão esquecidas por Deus. Tem petições que você faz hoje, aleluia, num dia de angústia, de dor, de tristeza, de deserto, de provação, que amanhã você pode até esquecer. Mas se ela subiu diante de Deus, ela está guardada lá. Arabai de glória lá. Eu falei para vocês que durante essa campanha o seu milagre estava sendo gerado. Talvez você nem se lembre da primeira pregação que você ouviu quando você começou a entrar nessa campanha. Talvez você nem lembre da oração que você fez quando você entrou nesse lugar para entrar nessa campanha. Mas se você orou com fé, a sua oração chegou diante de Deus. Se Deus falou com você naquela palavra, Ele é fiel para cumprir aquela palavra. Então você entrou, orou, adorou a Deus, recebeu a palavra. E Deus manda dizer: eu estava gerando o seu milagre. O seu milagre estava sendo gerado. Que milagre? Aquele que você me pediu quando você entrou aqui no primeiro dia dessa campanha. Que milagre? Aquela oração que você fez dentro do seu quarto. Que milagre? Aquela petição que você me fez quando as lágrimas desciam sobre o seu rosto. Que milagre? A oração, a súplica, o clamor que você fez feito diante de mim quando você estava atravessando aquele deserto de provação. Estava sendo gerado para que hoje essa porta venha se abrir diante de você. Para que hoje, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, você venha abraçar esse milagre, aleluia, como Ana abraçou aquele filho, aleluia, glória a Jesus, como Isabel abraçou aquele filho, para que hoje, aleluia, glória a Jesus, você venha se alegrar, e as pessoas que te conhecem venham se alegrar com você também, dizendo: foi Deus que fez, foi Deus que se lembrou de mim. Foi de Deus que veio esse milagre. Pode exaltar e glorificar a Deus, pode glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tem profecia de Deus, igreja. Tem revelação do céu para a sua vida aqui nessa tarde. Tem pessoas aqui nesse lugar que o Espírito Santo de Deus está dizendo assim: olha, eu não me esqueci não da sua petição. Quando Deus profetizou na sua vida e disse assim: sonha grande, pensa grande, projeta grande. Tem pessoas aqui nessa tarde que o Espírito Santo de Deus manda dizer assim: ó, quando a sua fé está elevada, você pensa grande, mas quando a sua fé está pequena, você esquece da sua petição que você fez. Quando a sua fé estava elevada, mas o Espírito de Deus está te dizendo e te fazendo lembrar, Ele não se esqueceu quando você pediu, quando a sua fé estava elevada, não. A sua petição chegou diante dele, estava sendo gerado para que hoje ele possa profetizar na sua vida, dizendo: vai abraçar esse milagre, vai viver essa bênção, vai viver essa promessa. Lá vai, de glória lá. Aleluias, aleluias. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento deles. Aleluias. Quando nós geramos uma bênção, quando uma bênção de Deus é gerada em nós, essa bênção nos alegra, mas alegra também muitas pessoas ao nosso redor.
Se Deus vai fazer gerar em você uma bênção que será bênção para essa nação, alegrará o coração de muitas gentes aqui nesse país, de muitas pessoas aqui nesse lugar. Imagina Deus gerar no seu ventre um filho que será um juiz justo, que julgará com justiça em meio a uma geração corrompida. Aí daqui a pouco ele será um juiz justo, que vai julgar as causas dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, das pessoas mais carentes, que são desprezadas pelos juízes iníquos. Aí essa pessoa vai lá com aquela causa que ninguém julga. Aí seu filho, que é bênção de Deus, vai estar lá para julgar aquela causa, e olhar para aquela pessoa desprezada e dizer: olha, hoje a sua causa foi julgada com justiça, leva a sua vitória para casa. Essa pessoa vai sair dali alegre, feliz, porque a sua causa foi julgada. Imagina Deus gerar de você um médico que, aleluia, que trata as pessoas com carinho, com justiça, com amor. E aí, louvado seja Deus, quando alguém chega lá para ser medicado por ele, ser bem atendido, bem recebido. Um médico que se compadece, que age com misericórdia de uma pessoa que está enferma, carente de um tratamento específico, de um tratamento com qualidade. Lá vai estar um médico, a bênção que Deus te deu, alegrando corações de pessoas. Um político justo. Coisas difíceis nos nossos dias, mas aí através de você Deus levanta, trazendo para o nosso meio um homem de Deus, uma mulher de Deus, exemplo dos fiéis, que não há tolo, que você olha para aquele obreiro, para aquela obreira, é referência na congregação. Aí você, mãe, vai olhar e vai dizer: é meu filho, é minha filha, é bênção que Deus me deu. Um abraço, glória lá. Vai ver, aleluia, o filho no altar pregando, e você vai dizer: é fruto das minhas orações, foi gerado no joelho, aleluia, foi gerado no quarto de oração, abraço-lhe de glória lá. Essa palavra está trabalhando em corações, e Deus está dizendo: vai se confirmar na vida de pessoas aqui. Irmãos, o meu pai não teve prazer de me ver pregando, e eu às vezes me entristeço por isso, porque às vezes uma maior alegria é de ter visto meu pai sentado me vendo pregando, porque em outras épocas eu dei muito trabalho para ele, mas eu gostaria que ele tivesse visto os frutos da oração dele, aleluia. Um dia eu estava indo para uma igreja pregar, aleluia, e Deus falou comigo assim: ó, você vai trilhar os passos do seu pai. Eu fui para aquela igreja com lágrimas nos meus olhos, e subi em cima daquele púlpito com lágrimas, porque eu sabia quem meu pai era, e foi. Outro dia eu estava no monte orando, aleluia, e a oração não fluía, e a oração não ia, até que uma hora a graça desceu. E quando a graça desceu, eu dei um grito, aquele grito bradou e subiu aos céus. Deus disse para mim assim: ó, você é fruto de orações do seu pai aqui nesse lugar. Às vezes meu pai saía e ninguém sabia para onde que ele estava indo. Daqui a pouco ele chegava com os pés empoeirados, com a roupa meio suja, com algumas frutas do mato. Aí a gente logo olhava e dizia: está vindo do monte. Quando nós descobrimos de onde ele vinha, a gente já sabia: está vindo do monte, está vindo do lugar de oração. E um dia Deus falou comigo que eu era fruto das orações deles. É o que Deus está confirmando na sua vida aqui hoje. É o que Deus está profetizando na sua vida aqui hoje. Você vai gerar bênção, você será, aleluia, um canal de bênção, do qual através da sua vida Deus vai suscitar obreiros, pastores,
sua casa e as pessoas ao seu redor. Irmãos, quando essa palavra se confirmou na vida de Zacarias e a sua mulher, presta bem atenção o que essa mulher vai dizer no versículo 25. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Significa que essa mulher era uma mulher envergonhada diante do povo. Não teve filhos, não tinha filhos, já estava velha, avançada de idade. Uma mulher que era humilhada, envergonhada, caminhava cabisbaixo. Mas isso não fez com que ela viesse se rebelar contra Deus. Sabe quando você está andando cabisbaixo, envergonhado, mas em espírito você está orando: eu sei que o meu Redentor vive. Em espírito você está olhando, orando e dizendo: eu sei que Ele está me vendo. É você olhar para a serva de Agar, aleluia, ou melhor, olhar para a serva de Sara, Agar, e ela saindo com o filho desesperada, e vai deixar o filho a uma distância, e Deus vai ouvir o choro do menino, aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus, e vai conceder vitória, e o anjo vai descer e vai dizer: mulher, levanta, mulher, porque Deus também tem promessa na vida do seu filho. A mulher que achava que ia morrer de sede, quando ela levanta, o anjo vai dizer: tem uma fonte de água bem aí perto de você, pega a água e bebe, porque Deus tem promessa na vida de Ismael também. E aí ela vai dizer: esse Deus é um Deus que vê. Sabe por quê? Aleluia! Quando nós estamos na prova, parece que nós não conseguimos enxergar um palmo à frente do nosso nariz, parece que a nossa visão cega. Quando nós estamos no momento de provação, a gente parece que não consegue enxergar saída. Aquela serva estava jurada que eles iriam morrer de sede, porque a água já havia acabado quando ela saiu da casa de Abrão. Mas quando ela é despedida com seu filho, com aquele pouco de pão e a água acaba, ela então agora começa a entrar em desespero, dizendo: vamos morrer, vou deixar o meu filho um pouco distante para que eu não veja ele morrer, e está tudo certo, acabou aqui. Não consegui enxergar um palmo à frente do seu nariz, porque quando o anjo do Senhor desce naquele lugar e brada no coração daquela mulher, o anjo vai dizer: mulher, tem uma fonte bem aí do seu lado e você não enxergou. Porque quando nós estamos na prova, a gente costuma não enxergar a saída enquanto Deus não abre a nossa visão espiritual, enquanto Deus não abre os nossos olhos. Mas às vezes isso não é por acaso, porque tem um momento certo de Deus abrir os nossos olhos, tem a hora certa dele nos dizer: tem uma fonte bem do seu lado, você não vai morrer de sede. Tem a hora certa dele abrir a porta, tem o momento certo da vitória chegar. A mulher já era adiantada de idade, o seu marido já velho, era uma mulher envergonhada, humilhada, mas no momento e na hora certa, no momento que Deus havia de levantar um homem chamado João Batista, Deus vai descer naquele lugar e dizer: não interessa qual é a sua idade, não interessa se você já passou dos seus dias, não interessa. O que interessa é que tem uma promessa da minha parte para ser cumprida. O que interessa é que eu preciso levantar um homem que irá à frente do meu filho, o Messias. Isso é que interessa. Eu sou o autor do corpo humano, e se for para que eu possa rejuvenescer tudo aí dentro de você, isso é coisa pequena para mim. Sabe o que Deus está dizendo? Talvez você está aqui nessa tarde dizendo: o tempo já passou, parece que já não dá mais tempo de ver as promessas que foi feito na minha juventude. Deus está
dizendo: eu sou fiel para restaurar tudo novo, para fazer tudo novo. Eu sou fiel para restituir todos os tempos perdidos, os dias perdidos. Quando Deus nos lembra de nós, meus irmãos, quando a gente fica como os que sonham, quando Deus coloca um novo cântico na nossa boca, a gente até se esquece dos tempos que passou. A gente até se esquece. A gente até tem hora que diz assim: Deus, se fosse para viver tudo de novo, eu viveria, porque a peça foi grande demais, o milagre foi grande demais. Deus não deu qualquer filho, Deus deu o Filho. E o próprio Jesus Cristo vai dizer: do ventre de mulher não vem ninguém maior do que João Batista. Olha a bênção que Deus entregou para aquele casal. E Deus dizendo para você: aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus. O que eu posso te entregar aqui nessa tarde, aleluia, glória a Jesus, talvez ninguém ainda recebeu em cima dessa terra. O que eu posso fazer na sua vida que hoje pode ser surpresa para todos em cima dessa terra. Eu posso soprar o seu nome, eu posso fazer o seu nome grande, eu posso fazer prosperar a sua vida e a sua posteridade, a sua geração ser conhecida nessa nação, nesse país. Eu posso fazer coisas grandes para que através de você filhos e filhos venham ser uma bênção para essa nação. Quem quer glorifica a Deus. Quem crê, exalta e glorifica o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, esse culto hoje é para quem quer viver coisas grandes, aleluia. Esse culto hoje é para quem quer viver coisas sobrenatural, aleluia. Esse culto hoje não é para quem pensa pequeno. Esse culto hoje não é para quem pensa pequeno. Esse culto hoje é para quem pensa grande, é para quem projeta grande, é para quem sonha grande. Esse culto é Deus dizendo: eu não vou te dar casamento, eu vou te dar o casamento. Esse filho hoje, esse culto hoje não é para pessoas que pedem filho, é para pessoas que pedem o filho. Esse culto hoje é para pessoas que não pensam dizendo: eu quero um comérciozinho pequeno, não. Esse culto é para quem quer um comércio grande, é para quem quer coisa grande. Esse culto hoje não é para quem quer ministério pequeno, não. É para quem quer ter ministério grande, é para pessoas que Deus quer soprar o nome, é para pessoas que Deus vai levantar como evangelista, missionário. Esse culto hoje é para pessoas que estão gerando milagres de Deus, que estão gerando coisas grandes, que vai impactar essa geração, que vai impactar esse país, que vai impactar, que vai impactar, que vai impactar. Oh, aleluia, igreja! Oh, aleluia, igreja! Receba essa revelação, receba dos altos céus e seja uma bênção, seja um milagre, seja alguém que vai impactar essa terra. Pedro, ela se libertar. Charabassuri de glória lá. Glória lá, aleluia. Aleluia. Às vezes a gente não sabe por quê Deus nos leva para a oração. Às vezes nós não sabemos por quê? Porque nós vivemos com os nossos joelhos dobrados. Aí daqui a pouco Deus vai dizendo: eu te chamei para um ambiente de oração, porque eu tenho coisas grandes para fazer pelo seu intermédio, porque eu tenho milagres grandes para fazer pelo seu intermédio, porque eu tenho coisas grandes para confirmar na sua vida. É por isso que eu te chamei para um ambiente de oração. É por isso que você vive com seus joelhos dobrados. É por isso que você vive irrepreensível na minha presença. É por isso que você guarda os meus preceitos, a minha palavra. É por isso, e por isso eu te darei coisas grandes. É por isso, e por isso eu te honrarei. É por isso, e por isso eu exaltarei o seu nome. Aleluia. Pode glorificar a Deus.
Pode celebrar. Pode celebrar. Pode celebrar. Se você vai pedir coisas grandes, coisa sobrenatural, exalta e glorifica ao Rei Jesus, ao Rei da Glória. Aleluia. Eu vejo um avião decolando e você dizendo foi bênção de Deus. Eu vejo um avião decolando e você dizendo é viagem que Deus preparou. Eu vejo um avião decolando e o Espírito de Deus dizendo eu trepei o laço, eu cortei a lança, o inimigo foi repreendido e o milagre aconteceu. Eu quebrei o laço, eu cortei a lança, eu repreendi o devorador, eu repreendi o mal, e em nome de Jesus Cristo virás os meus milagres. Esse lugar está cheio de glória. Eita igreja, eu ouvi barulho de avião decolando, aleluia, e Deus dizendo você vai pisar na Europa, os seus pés vão pisar lá, lá e depois lá. Olha, e os demônios incomodados, demônios que estavam trancando, demônios que estavam amarrando, vocês foram descobertos, o laço foi quebrado, o inimigo foi repreendido, a vitória de Deus chegou. Laço e detalhe, laço e detalhe, laço e detalhe. Prepara a festa. Prepara o lugar, prepara a festa, prepara o lugar. Sabe por quê? Porque não vai demorar muito tempo. Você vai estar vestida de noiva naquele lugar que Deus preparou para você. E você vai dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus que fez. Eita mulher, eita mulher, o Espírito de Deus está falando contigo. Vocês pediram para viver no sobrenatural de Deus. O sobrenatural já está aqui. Vocês clamaram para o sobrenatural de Deus acontecer. O sobrenatural dele já está acontecendo. O sobrenatural dele já está sendo evidenciado no meio de vós. Então glorifique e exalte o nome dele, dizendo: tu és grande, o teu nome é grande. Deus está removendo essa humilhação. Deus está removendo essa humilhação, ouviu? Deus está removendo essa humilhação, ouviu? Deus está removendo essa humilhação. E com isso Ele está dizendo: eu vou colocar você de cabeça erguida novamente no meio da sociedade. Você vai celebrar e as pessoas vão celebrar ao seu redor dizendo: essa mulher estava triste, agora anda feliz, alegre, sorrindo para um lado e para o outro. Foi Deus que fez. A vergonha foi removida hoje, a humilhação foi removida hoje. A vergonha, a humilhação foi removida hoje. Deus lembrou de ti favoravelmente essa tarde. Fala assim comigo, ó: não há nada. Mas não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Demasiadamente impossível para Deus. Não há nada. Demasiadamente impossível para Deus. Essas palavras foram faladas pelo anjo quando o anjo desceu para profetizar na mulher de Abraão, quando Abraão sorriu atrás da cortina, porque ela é estéril. Mas o anjo vai dizer: mulher, não há nada demasiadamente
totalmente impossível para Deus. Você terá um filho, o filho da promessa. Não é qualquer filho, o seu filho se chamará Isaac. Fica de pé, senão nós ficamos aqui até a noite. Olha o presente de Deus chegando. Olha o presente de Deus descendo. Levanta suas mãos aos céus, levanta. Eu vou contar um testemunho para vocês com as mãos levantadas. E eu vou precisar que vocês estejam com as mãos levantadas para tomar posse desse testemunho, dessa vitória. Certa vez eu estava em uma vigília de poder, e eu estava ali numa igreja grande, cheio da presença de Deus, com as minhas mãos levantadas. Daqui a pouco veio marchando de lá para cá uma serva de Deus, e ela chegou e disse para mim assim: olha, com as suas mãos levantadas, Deus acaba de entregar a ti um presente. Passou-se alguns tempos, eu não tinha o diploma do ensino médio. De repente Deus me deu condições, eu concluí os meus estudos e recebi o diploma do ensino médio. E quando eu recebi aquele diploma do ensino médio, eu estava em outra vigília, agora em uma outra congregação, e Deus usou alguém e disse assim: lembra quando eu falei com você em uma vigília que eu te entregaria um presente? O presente já está nas suas mãos. Mas Deus falava: não para por aí. E aí, quando eu recebi aquele presente, eu comecei a prestar concursos, e pensei: é para isso talvez o Senhor me deu esse diploma. Porque eu falei com Deus: Deus, o Senhor não me deu um diploma para ser pendurado na parede apenas. E eu comecei a prestar concurso público, e daqui a pouco Deus me fez entender que não era para aquela finalidade. E daqui a pouco Deus me fez saber por que Ele havia me dado aquele diploma. E eu vou dizer para você: por causa daquele diploma e através daquele diploma, eu estou com vocês aqui nessa tarde. Porque fez parte do processo. Lá no início, quando Deus me entregou um presente naquela vigília, estava começando a realizar uma grande obra que me trouxe até os dias de hoje. Aqui estou para a glória de Deus. Com as mãos levantadas, eu quero profetizar na sua vida. O que Deus está entregando para você aqui hoje não é somente para o tempo presente, é para o tempo futuro. E vocês viverão coisas que vocês jamais imaginou viver, debaixo do presente que Deus entregou para vocês através dessa palavra que foi profetizada nesse lugar. É o sobrenatural de Deus que vocês pediram. Então recebam o meu sobrenatural, assim diz o Senhor. É o sobrenatural que vocês querem viver. É coisas que vocês ainda não viveram ainda, é isso mesmo. Então receba com as mãos levantadas, presente dos céus que estão descendo aqui nessa tarde. Com as mãos levantadas, receba presente dos céus, que vocês irão viver coisas grandes através desse presente, coisas maravilhosas e extraordinárias através desse presente, que alegrará a sua casa e alegrará pessoas ao redor do globo terrestre. Porque o que Deus me entregou naquela madrugada continua alegrando o meu coração, e o coração de onde eu tenho passado, de pessoas de onde eu tenho passado. E o que Deus te entrega alegrará o seu coração e o coração de muitas pessoas. Recebe e glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo. Levanta a sua mão nos céus, mulher. Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos. Aleluia. Aleluia. Levanta as suas mãos.
esqueceu da promessa que Ele te fez na mulher. Deus não se esqueceu. Se Deus, pela infinita misericórdia dele, fizesse você enxergar o que Ele tem preparado para você e o lugar que Ele já preparou para o seu casamento, você começaria a dar glória agora. Você começaria a dar aleluia agora. Porque independente do que aconteceu hoje, independente do que aconteceu há dias atrás, Ele não se esqueceu de você. Você não vai andar de cabeça baixa diante da sociedade. O que aconteceu com você não vai te deixar humilhada para sempre. Deus vai varrer da sua vida essa humilhação e te colocará em lugar de honra. Senhor meu Deus, ajuda essa mulher, meu Pai, ainda que ela tenha andado de cabeça baixa, ainda que o que aconteceu na vida dela tenha servido de vergonha, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, varre essa vergonha na vida dela e coloca ela em posição de honra. Você vai viver esse milagre. Jesus tira a desonra da vida dessa mulher. Tira a desonra da vida dela, meu Pai. Meu Deus, esses demônios que se levantou para envergonhar a vida dessa mulher. Satanás das trevas, você perdeu. Inimigo das trevas, você perdeu. Em nome de Jesus Cristo, sai dos caminhos dela agora, senão vocês serão fulminados, queimados. Sai dos caminhos dela agora, porque a glória de Deus desceu sobre a vida dela e vocês terão que ir embora. Toda vergonha, toda humilhação, todo mal contra a vida dela seja repreendido agora. Receba a vitória de Deus. Meu Deus, olha para essa mulher favoravelmente nessa tarde. Socorre essa mulher, Jesus. Traz alegria que somente o Senhor pode trazer para o coração dela. Repreende todo o mal que tem feito essa mulher andar cabisbaixa, Pai. Tira essa tristeza, essa angústia do coração dessa mulher. Senhor, Senhor, sim, Espírito de Deus. Sim, Espírito de Deus. Tudo que foi oferecido a Satanás contra a vida dela, todos os demônios que estão se alegrando naquilo que ela tem vivido até hoje, que esses demônios sejam envergonhados aqui agora, que esses demônios venham bater em retiradas aqui agora, porque não há lugar para eles na vida dessa mulher a partir de hoje. Conceda a vitória, tira a vergonha da vida dessa mulher.